Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos aqueles que forem alcançados por esta transmissão, por esta live. Trata-se do programa Pão da Palavra, da liturgia diária da comunidade Católicos em Dublin. Amados, nós temos uma confiança e uma certeza de que aquelas palavras do nosso Salvador, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, era uma realidade viva para nós. Nós precisamos desta palavra, como a terra está sedenta da palavra, a alma humana deseja a palavra de Deus. E é baseado nesta convicção que nós fazemos esse trabalho, porque cremos que, sobretudo neste tempo de seca, uma coisa curiosa, um irmão lá de Oricuri, Leônidas, me mandou uma mensagem dizendo: meu Deus, um inverno tão bonito no sertão, tanta fartura, tanta coisa boa, e essa pandemia no mundo. Pois é, um tempo tão bonito, de tanta chuva do céu, mas onde o povo está padecendo pela ausência da vida eclesial, da vida espiritual, da vida de comunidade. Então é exatamente nessa situação de emergência, neste contexto de emergência, que nós estamos fazendo esse programa, a fim de que os irmãos não pereçam sem esse alimento espiritual, porque nós estamos convictos que os homens, que o ser humano necessita desta palavra. Por isso eu queria pedir a você que nos ajude a alimentar outras pessoas com essa palavra, quem sabe compartilhando esta live agora ou depois, e dizendo também, quem sabe aí no final, de onde você está nos acompanhando. É importante sabermos, e quem está nos acompanhando ver que existem pessoas de diversos lugares, irmãos que se unem pela manhã para escutar esta palavra. Bom, tendo dito essas palavras exortativas, iniciais, esclarecedoras da razão de ser deste programa, vamos então agora fazer a proclamação da palavra, do Evangelho do dia. Trata-se do Evangelho de São João, capítulo 14, versos 27 a 31. Então vamos fazer essa proclamação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Senhor, sejam bem aceitas as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas não a dou como o mundo vos-la dá. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai. Pois o Pai é maior que eu. Disse-vos isto, agora que disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim,
amas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai ordenou. Palavra da salvação. Você pode responder: glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos esta palavra maravilhosa de Jesus. Essa palavra, nós podemos dizer assim, uma palavra consoladora. E devemos começar esta meditação dizendo algo muito simples. Nós estamos no capítulo 14 do Evangelho de São João. E neste Evangelho, eu tenho dito aqui que o Senhor faz 5 promessas. É um texto de consolação. O contexto é aquele da despedida da última ceia. O Senhor já disse que vai para o Pai. Os discípulos não terão mais a presença do Senhor. E Jesus, ele faz 5 promessas. E a última delas, a 5ª e última promessa do Senhor é exatamente essa. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Amados irmãos e irmãs, a paz na Bíblia, esse tema da paz é tão importante, tão relevante, que se nós fizermos uma pesquisa bíblica, uma pesquisa exegética, nós iremos descobrir que a palavra paz, em hebraico, a palavra paz é shalom. Shalom. Essa palavra ocorre no Antigo Testamento 245 vezes. No Novo Testamento, a palavra ocorre 39 vezes. Então, essa estatística que eu estou dando, ela nos ajuda a compreender quão importante é a paz, a realidade da paz nas Sagradas Escrituras. Mas ela é importante nas Sagradas Escrituras porque é importante na nossa vida. Um dado que talvez possa nos ajudar a entender é que, por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa na rua, quando a gente encontra qualquer irmão andando, a gente faz uma pergunta a ele. Nós dizemos assim para esse irmão, né? Como vai você? A gente pergunta, em inglês a gente diz, how are you? Né? Como vai você? Pois bem, em hebraico é diferente. A saudação em hebraico é Ma Shlomcha. Eu passei algum tempo em Israel, estudando lá, e algumas coisas da língua hebraica a gente vai assimilando. E essa era a expressão, o how are you, o como vai vocês, em hebraico é Ma Shlomcha. Quer dizer isso? Literalmente a expressão é como está a paz em você. Ou seja, quando a gente pergunta como a pessoa está, a pessoa pode pensar ou responder do ponto de vista como eu estou economicamente, como eu estou em termos de saúde física, como eu estou em termos de relacionamento. Mas em hebraico a coisa mais importante é como está a paz em você. E é interessante porque a expressão hebraica shalom, ela tem um significado que talvez nos ajude a compreender por que a realidade da paz é tão relevante para a nossa existência. A palavra shalom significa integridade, completude, completeza. A pessoa que está completa, ela está íntegra, a integralidade. Paz diz respeito a esta realidade. Tanto é que o contrário de paz é divisão. Uma coisa dividida que não está completa, está
fragmentada. Então a paz vem muito da ausência de paz, vem da realidade da fragmentação, da divisão. Bom, tendo dito isso, vamos direto ao Evangelho. Tendo dito essas palavras introdutórias, vamos direto ao Evangelho. Jesus no Evangelho de hoje, ele diz 2 vezes: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É curioso esse modo de falar do Senhor, porque ele diz a mesma coisa 2 vezes. Ele diz, vos deixo a paz, vos dou a paz. Ele está dizendo a mesma coisa de diferentes modos. E é interessante porque, embora o Evangelho tenha sido escrito em grego, esse é um modo de falar tipicamente hebraico, né? Isso é uma mentalidade, um tipo de operação linguística tipicamente hebraica. Quando estudei Sagradas Escrituras, então conheci um método exegético chamado retórica bíblica. E os teóricos da retórica bíblica dizem que exatamente os judeus, o semita, ele tem esse modo de falar. Ele é o modo dual, binário. Ele diz a mesma coisa 2 vezes. E de fato, se a gente for ver nas Escrituras, vamos encontrar sempre 2 relatos de uma mesma realidade. Por exemplo, a criação, existem 2 relatos. O dilúvio, existem 2 relatos. A própria Bíblia, né, 2 relatos, Antigo Testamento e Novo Testamento. 2 modos de dizer uma mesma coisa. Mas é claro que quando um princípio exegético que a gente aprende na Sagrada Escritura, quando a gente encontra 2 coisas iguais, nós devemos procurar a diferença. Quando encontramos 2 coisas diferentes, nós devemos encontrar a semelhança. Pois bem, aqui Jesus está dizendo a mesma coisa 2 vezes, mas aqui há uma diferença. Qual é a diferença? Jesus diz, eu vos deixo a paz, ou seja, o Senhor a sua obra, o seu legado é a paz. O seu legado, o que ele deixa é a paz. Mas aí ele diz uma outra frase, eu vos dou a paz. O que é que essa expressão nos diz? A primeira expressão diz que o grande legado de Jesus é o dom da paz. A segunda expressão nos diz que essa paz é uma graça, é um presente, é um dom. Eu vos dou. A paz não é algo que uma pessoa possa conquistar, mas a paz é um dom de Deus. A paz não é uma conquista, mas é um presente de Jesus Cristo para nós. Isso é importante, amados irmãos e irmãs, termos presente o que Jesus diz em seguida. Porque ele diz assim, eu não vos dou como o mundo dá. O que isso nos recorda? Veja, para entender essas palavras do Senhor, nós devemos ter presente que quando o nosso Salvador viveu nesse mundo, naquela época existia a chamada Pax Romana. Para os contemporâneos de Jesus, aquele tempo era um tempo maravilhoso, porque depois de milênios, de séculos e milênios de guerras, o mundo conhecido gozava de uma paz, chamada Pax Romana ou Pax Augusta. A paz que veio do Império Romano, dos imperadores. E como foi alcançada essa paz? De fato, o mundo naquela época gozou de um progresso econômico, social extraordinário. Se nós imaginarmos na antiguidade o que foi o Império Romano,
pacificar toda a bacia do Mediterrâneo, todo o mar Mediterrâneo, todo aquele mar controlado por Roma, não conhecia guerras, e tudo controlado pelo império. Mas veja, essa paz, ela veio pelo derramamento de sangue. Essa paz veio por meio de guerras. É uma paz que vem da guerra. Então, debaixo das armas, os homens encontraram aquela paz. Então Jesus vai nos mostrar que a paz dele não vem porque ele derramou sangue de outro, mas a paz de Jesus nos vem não porque ele sacrificou a outros, mas porque ele se auto-sacrificou. É tanto curioso isso, que Jesus, embora aqui na última ceia esteja dizendo: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, na verdade a paz de Cristo nos vem de fato, com a sua morte e ressurreição. Basta recordar que quando Jesus ressuscitado, isso nós vemos no mesmo Evangelho de João, no capítulo 20, versos 20. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado aos discípulos. Então ficaram cheios de alegria, e ele disse de novo: a paz esteja convosco. Melhor dizendo, no versículo, eu comecei do versículo equivocado. Vamos começar do versículo 19. Diz assim: à tarde do mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Ou seja, Jesus desejou a paz e mostrou o preço da paz que ele estava dando. O preço da paz que ele nos dá não é o nosso sacrifício, não o sacrifício do mundo, mas o seu auto-sacrifício. Em outros termos, a paz que o Senhor nos dá nos vem da cruz. A paz que o Senhor nos dá nos vem do Calvário. E é daqui a grande diferença entre a paz do mundo e a paz que Jesus nos dá. O mundo alcança a paz derramando o sangue de outros. Jesus nos dá a paz derramando o seu próprio sangue, pelo seu auto-sacrifício. Amados irmãos e irmãs, é importante entendermos isso, porque embora o mundo sempre fale das guerras religiosas que infelizmente aconteceram, mas a essência da religião, do cristianismo, é exatamente a paz. A paz que nos vem de Cristo, a paz que nos vem do Calvário. E o nosso Deus é o Deus da paz. Veja, eu gostaria de lembrar isso, porque quando nós abrimos as Escrituras no Antigo Testamento, lá no livro de Juízes, no capítulo 6, o que nós encontramos? Gedeão ergueu um altar ao Senhor e chamou: o Senhor é paz. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando as pessoas falam que as guerras vêm da religião, a gente descobre que é o contrário. É a verdadeira paz que vem, porque o nosso Deus é paz. É curioso isso, porque nas Escrituras existe a famosa bênção de Arão. Está no capítulo, se você depois quiser conferir, Números, capítulo 6, versos 26. Nós também chamamos bênção sacerdotal, e nós franciscanos gostamos dessa bênção, que era a bênção que São Francisco dava. E nessa bênção, no versículo 26, está assim, Números 6, 26. O Senhor mostre a sua face e o Senhor te dê a paz.
quando a gente entra em comunhão com Deus, o maior dom, a maior, a grande presente que o Senhor nos dá é a paz. A paz. Veja a conexão que a bênção faz. O Senhor mostre para ti a sua face e te dê a paz. Uma coisa que eu aprendi estudando a retórica bíblica é que é típico do modo bíblico de falar essa justaposição entre duas coisas, sem mostrar a conexão. Mas aqui existe uma conexão, embora não esteja evidente no texto, porque é o modo típico de falar hebraico. O Senhor mostra a sua face e, consequentemente, lhe dê a paz. Ou seja, a paz vem da contemplação da face de Deus. O grande fruto de uma vida espiritual autêntica é a paz. E quem a vive sabe disso. Repito, o fruto de uma vida espiritual autêntica é a paz. O nosso Deus é o Deus da paz. Isaías, no capítulo 45, verso 7, diz assim. Isaías, depois se você quiser conferir, Isaías 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. E aqui na Bíblia de Jerusalém está assim: asseguro o bem-estar. Porém, no original, essa expressão bem-estar é eu faço a paz. É o Senhor quem dá a paz. Amados, lembremos também o que diz a profecia messiânica, lá em Isaías 9, versos 5. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, ele recebeu poder sobre os seus ombros, e lhe foi dado um nome: Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. A profecia messiânica nos diz que a paz é um dom que vem do Cristo, do Messias. E por que, amados irmãos, essa paz é fundamentalmente um dom messiânico? E por isso que Jesus ressuscitado, Jesus morto e ressuscitado, mostra as suas chagas e nos diz, quase como quem explica, aqui é o preço, as chagas gloriosas constituem o preço da nossa paz. Por quê? Eu penso que a explicação nos vem claramente em Efésios 2, versos 14. Mas vamos ler um pouquinho antes, o versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que outrora estáveis longe, fostes trazido para perto pelo sangue de Cristo. E aí o versículo 14 completa: Ele é a nossa paz. Amados irmãos e irmãs, aqui está a grande diferença do mundo e da paz do mundo e a paz de Cristo. A paz do que o mundo dá é uma paz que significa ausências de guerras, ausências de conflito, talvez o bem-estar. Mas a paz de Cristo não. A paz de Cristo quer dizer que você pode ter paz mesmo em meio à guerra. Você pode ter paz mesmo em meio às dificuldades. Você pode ter paz mesmo debaixo de um grande problema, de uma grande tribulação. Porque paz não é a ausência de problemas. Paz não é a ausência de dificuldades. Paz é a presença do ressuscitado na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo extremamente conturbado, o tempo do coronavírus. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas o Senhor está dizendo a mim e a você:
eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. E a paz, amado irmão e irmã, o shalom de Deus, o Eirene de Deus é Jesus Cristo. Se Jesus está no teu coração, na tua vida, você pode ter a paz. Você será um fazedor de paz. Você será um homem de paz. Porque é Jesus em nossa vida. E por que Jesus nos traz a paz? Aqui eu gostaria de explicar. Amados irmãos e irmãs, por uma razão simples. Porque se paz, eu dizia no início, é completude, é integralidade. Se paz é essa completeza, é estar íntegro. Se paz é o contrário de fragmentação, de divisão, e de fato deixa eu explicar para você algo extremamente importante. Aquilo que diz aqui em Efésios: outrora estávamos longe. Outrora nós estávamos longe de quem? De Deus. Por causa de quê? Por causa do pecado. O pecado cria uma divisão, que uma guerra, uma situação de inimizade entre Deus e os homens. Lembremos-nos que quando Adão pecou, na porta do paraíso, na entrada do paraíso existia um anjo que impedia o homem dessa comunhão. O jardim do Éden, esse lugar de comunhão, de convivialidade, de intimidade com Deus. Pois bem, amados irmãos, a paz é um dom daquele que morreu pelos nossos pecados, Cristo Jesus. A paz não é uma conquista humana, e não pensemos que a paz nos virá por acordos dos estadistas. A paz não nos virá, a verdadeira paz não virá a nós pela política. A verdadeira paz não virá a nós por meio de acordos internacionais. A verdadeira paz, aquela que Jesus nos dá, nos vem do Calvário, nos vem da cruz. Amados irmãos, a verdadeira paz nos vem da presença do Espírito que inabita dentro de nós, dessa força interior, porque com o perdão que Jesus nos trouxe, nós estamos novamente em comunhão com o Senhor. Saímos daquele estado de inimizade que o pecado nos colocou com Deus. Outrora éramos inimigos de Deus por causa dos nossos pecados. Vocês já observaram que uma pessoa em pecado grave, ela se sente mal de estar na igreja? Às vezes a gente não entende, porque aquele estado de pecado o coloca numa condição de inimizade com Deus. Inimizade aqui quer dizer de separação, de não comunhão. Por isso, é só o perdão do Senhor pela cruz que nos coloca nesse estado de paz. Eu digo a vocês como sacerdote, os momentos mais emocionantes da minha vida foi exatamente poder, na confissão, restabelecer essa paz, dar o dom da paz, o dom de Cristo para muitas pessoas. Porque o que é uma confissão? Deixa aqui eu explicar. Teremos um café teológico sobre o sacramento da confissão. Virá um especialista, um doutor em liturgia, que irá falar para nós sobre este sacramento. Mas eu queria já dizer aqui o que é a confissão. Não irei falar como um doutor, mas apenas como um pastor de almas. A confissão, irmãos, ir à confissão é ir ao Calvário, é receber a graça da cruz. E eu fico maravilhado, eu fico imaginando se eu pudesse tirar um raio-x espiritual de alguém antes da confissão e depois da confissão, e mostrar para aquela pessoa que ao sair dali,
ela está mais branca do que a neve. A maravilha de chegar, de ver pessoas que chegam na confissão como inimigos de Deus e saem dali restauradas, como amigos de Deus. O Senhor Jesus, pela sua cruz, que ali na confissão nos dá a graça da cruz, restabelece a comunhão. Quantas pessoas o Senhor já me deu a graça de ver restauradas, transformadas, renovadas por essa paz que vem do perdão dos pecados. Amados irmãos e irmãs, pois bem, eu vos digo, qual é a paz do Senhor? Esse grande dom. Esse grande dom que o Senhor nos dá é o nosso perdão, essa comunhão com Deus. Nós agora estamos completos, porque um homem sem Deus é um homem incompleto. Um homem sem Deus, ele pode ter tudo. E aqui eu lembro que uma vez eu fui dar uma bênção, eu era estudante, fui fazer uma oração numa casa, lá em Recife. Era estudante no convento de São Félix, no convento de Frei Damião. E uma senhora ligou e pediu que um frade fosse rezar. E eu fui. Não era uma bênção sacerdotal, mas era uma oração de um leigo, de um religioso leigo. Eu fui rezar. E aí a senhora me disse assim: Frei, eu tenho tudo. O senhor está vendo aqui o meu apartamento na avenida. Eu tenho tudo aqui, tudo que uma pessoa pode querer, eu tenho. Eu tenho uma boa casa, uma boa família, tenho um plano de saúde, um bom emprego, um bom salário. Mas, Frei, eu sinto que eu não tenho paz. E então eu tentei explicar para aquela senhora. A paz estava acessível a ela. A paz é essa comunhão com Deus, que ela poderia não ter nada daquilo, mas ela, em comunhão com o Senhor, ela poderia passar pelo maior dos vendavais, e mesmo assim ela teria paz. Porque aquilo que o apóstolo Paulo nos disse: a tua graça nos basta, Senhor. A graça dessa comunhão com Jesus, essa comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo, é o maior dom que nós podemos ter. E aqui eu insisto, o maior legado da cruz é a paz. E essa paz não é uma conquista humana, é um dom, é uma graça. É essa nossa grande consolação, irmão. Essa é a última promessa que Jesus nos faz: eu vos deixo a paz. Quando na igreja, na missa, a gente diz assim: paz de Cristo. É essa paz que a gente precisa. Porque de fato, esse dom humano de ausência de problemas, de dificuldade, de percalços, não podemos esperar nesse mundo. Vejam, prometer, quem faz a promessa de paz na terra, paz nesse sentido humano, é o anticristo. Jesus não fez essa promessa de vivermos um paraíso na terra. Na terra, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas ele repete a mesma palavra que disse hoje: coragem, eu venci o mundo. Neste mundo, nesta terra, nós passamos e passaremos por dificuldades, por tribulações. Mas o Senhor nos promete o dom da paz. Então, irmão, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio à doença, mesmo em meio a grandes tribulações, você pode ter paz se Jesus estiver no teu coração. Se você tem comunhão com Deus, você pode dizer como o apóstolo Paulo: a tua graça me basta. É suficiente. É suficiente, amados. Meu querido, antes de encerrar essa meditação e já nos encaminhamos para o fim, eu gostaria de dizer uma última palavra, porque neste evangelho, eu queria voltar a ele outra vez, citando literalmente o texto. O Senhor diz: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Jesus, ele sabe os problemas pelos quais passamos.
e Ele já sabe os problemas pelos quais passaremos. Muitas pessoas têm me procurado, mandado mensagem, pedindo orações e por tribulações terríveis, problemas de doença, de enfermidade. Mas essa palavra de Jesus é para você, é para mim. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Eu vejo que, por exemplo, o tempo todo no mundo, a imprensa, de modo geral, ela é propagadora de má notícias que perturbam a alma humana, não dão boas notícias, sempre má notícias, sempre enfatizam, sublinham o lado negativo da história. Há um frade nosso, um frade aqui irlandês, que fez um livro, Estamos Cansados das Más Notícias, né? O Father Brian escreveu esse livro, Estamos Cansados das Más Notícias. E se a imprensa se especializou em dar má notícias, porque de forma geral é a que mais se propaga, se é verdade isso, o Evangelho é para darmos uma boa notícia. Oxalá, me desculpem, aqui não vai uma palavra de orgulho, não. Oxalá as pessoas ouvissem mais o pão da palavra e menos o noticiário. O que eu estou dizendo não é ouvissem mais o Frei Severino, ou seja, ouvissem mais a palavra de Deus e menos o noticiário, porque as pessoas estão precisando ouvir esse Evangelho, porque as notícias estão tirando a paz, mas esse Evangelho nos dá a paz. O Senhor nos diz, eu vos deixo a paz de Deus. E veja o que Jesus diz, não se perturbe o vosso coração. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia e observei que essa palavra não se perturbe ocorre 13 vezes. Pode ser que eu esteja equivocado quanto à estatística, mas mais ou menos isso, 13 vezes. E o dado curioso, o dado interessante, é que 3 vezes Jesus diz, melhor dizendo, a Escritura nos exorta a não se perturbar. 2 vezes no Evangelho de João e 1 vez na carta de São Pedro. Em outras vezes, Jesus aparece um pouco perturbado. É engraçado isso. Por exemplo, essa mesma realidade acontece com o Senhor. Lá, Jesus fica agitado diante do túmulo de Lázaro, diante da hora da paixão e diante da traição de Judas. Quando Jesus diz não se perturbe o coração, Ele não está dizendo que em algum momento nós não iremos nos agitar, que nós não iremos nos preocupar, porque Ele mesmo ficou preocupado com muitas situações, diante da morte de Lázaro, diante da hora da paixão ou da traição de Judas. São coisas que nos perturbam, mas o que o Senhor está nos dizendo, que nesses momentos de perturbação, nesses momentos de dificuldade, nesses percalços da vida, lembre-se, você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com Jesus, firmado em Deus, como no início deste capítulo, crendo em Deus, crendo em Jesus, você está em paz. Amado irmão, irmã, eu desejo e encerro esta meditação desejando a você a paz do Senhor, a paz de Cristo, o shalom de Deus, a graça de Deus. Tem algumas pessoas que eu conheço que se chamam, algumas mulheres, Irene, né? Tem muitas pessoas com o nome de Irene. Irene vem do grego, Eirene quer dizer paz. Pois bem, Eirene para você, shalom para você, a paz para você, a paz de Cristo. E sobretudo por essa vida na graça. A vida na graça nos dá condições de termos tranquilidade em meio às vicissitudes. Irei dar essa bênção, desejando não só um dia de paz, mas uma vida na paz de Cristo. E se você quiser rezar por alguém para que a paz de Cristo a alcance, ela viva na paz, pode colocar esse nome para rezar, para pedirmos a bênção.
para pedirmos a bênção. E lembrar, irmão, sobretudo quando passar a pandemia, se lembre, a confissão é a fonte por onde a paz de Cristo acontece na nossa vida. Não se prive da confissão. Vá à confissão. Eu imagino quão bom pode ser para você, porque é essa a minha experiência. Eu estou falando a vocês algo que para mim, da pandemia, como sacerdote, a maior dificuldade é não poder me confessar. Não estar podendo me confessar. Esse é o maior dor para mim. Claro, eu posso celebrar a missa, mas eu não posso confessar para mim. Eu não posso me autoconfessar. Eu tenho que procurar outro sacerdote. E isso está sendo muito difícil, porque é a graça da confissão que nos transmite essa paz de Cristo. Não se prive dela. Não se prive. Vamos receber agora essa bênção. Façamos a oração do Ângelus. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos a proteção da Virgem Maria, sua mãe, a glória da vida eterna, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Antes de dar essa bênção, eu pediria também que, se você puder compartilhar essa live, quando terminar aqui, compartilhe, pois eu acredito que há muitas pessoas que estão vivendo sem paz, angustiada, unicamente porque o Evangelho da paz não as alcançou. Porque elas não entendem quão simples pode ser viver na paz. Basta abrir o coração, aquele que bate a porta do nosso coração, Cristo Jesus. É Ele quem nos dá a paz. A paz não é a ausência de problemas. A paz é Cristo na sua vida, na minha vida. Se eu estou com Cristo, eu estou em paz. Como disse o apóstolo Paulo, Ele é a nossa paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Diga amém. Mostre a sua face e tenha compaixão de vós. Volva para vós seu olhar de Pai e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um dia na paz, que Deus vos abençoe, que Deus vos proteja. E se você puder lembrar de onde você está nos assistindo, você coloque aí o lugar de onde você está nos acompanhando o programa da Comunidade Católicos em Dublin. Um dia abençoado, fiquemos em paz.